O que move a sua oração hoje? Eu me peguei pensando um pouco sobre o tempo de Deus. E muitas vezes a gente começa a orar por alguma coisa e no meio do caminho a gente vai desanimando, né, pela demora de Deus. E esse vídeo aqui é mais uma experiência mesmo, pessoal, mas com fundamento naquilo que Deus vem ministrando no meu coração. Há 2, 3 anos atrás, eu realmente me vi numa situação onde eu precisei me posicionar espiritualmente, sempre chega um momento. Eu tinha crescido na igreja, mas não tinha tido a aliança firmada com Deus mesmo, de você se posicionar, de você entender o que você precisa, de ter a palavra de Deus como base e fundamento, né, da mente, da forma de pensar, na forma de agir, de consultar a Deus para tomar decisão, enfim, tudo que envolve ali uma vida cristã. Eu ainda não tinha muito bem consolidado, e então eu comecei a passar por esse processo e as coisas começaram a mudar. Só que o que me motivou, né, a começar a orar foi aquele momento que a gente não tá bem, um momento de dificuldade. Passei por uma situação que me deu uma virada de chave e eu percebi que eu precisava me posicionar. Sabe quando as escamas caem dos olhos? Foi mais ou menos assim, resumidamente. Então, dali em diante, eu passei a buscar ao Senhor e coisas foram sendo transformadas. Mas o motivo da minha oração e toda aquela questão, Deus não me respondeu de pronto, né? Eu até achei engraçado, uma vez eu estava orando, e eu tive um sonho, eu sonhei que Deus falava assim comigo: eu não vou falar com você sobre isso agora. E isso move muito aquela questão de tempo de espera. Todo mundo está esperando alguma coisa, seja um acontecimento, seja uma resposta de oração, seja uma promoção no emprego, uma viagem, relacionamento, enfim, todo mundo está esperando alguma coisa. E às vezes aquilo que a gente quer no momento não é o que Deus quer para nós naquele momento, porque Deus se preocupa em consolidar o nosso caráter, em consolidar a nossa mente no Senhor. Essa é a preocupação de Deus. E eu passei a entender isso conforme eu me mantive persistente na oração. Porque às vezes a gente começa a orar por alguma coisa, a gente não tem resposta, a gente não tem nada, e aquele silêncio de Deus, e aquilo desanima. E eventualmente faz a gente desistir. Mas a persistência, a perseverança no Senhor tem resultados. E às vezes os resultados eles são diferentes daquilo que a gente queria, vamos dizer assim. Porque nós estamos buscando algo, mas Deus quer trabalhar outra coisa. Mas quando a gente se põe diante do Senhor, alguma coisa acontece. Pode ser que aquilo especificamente que você está pedindo ainda não é o momento de acontecer. Mas, conforme você busca Deus, Deus vai trabalhando outras coisas para te consolidar para receber aquilo. Porque muitas vezes a gente não está pronto para receber aquilo que a gente está pedindo. E aquilo que era para ser bênção e a gente está pedindo como bênção, se vier no momento errado, vem como maldição. Acaba te destruindo por você não estar consolidado para receber. Então é muito importante a caminhada com Deus e a construção da maturidade cristã para você receber algumas coisas. Porque uma pessoa que não sabe quem é, que não tem a sua identidade firmada em Cristo, ela pode até construir um castelo, mas ela vai destruir esse castelo com as próprias mãos se não tiver sabedoria, se não tiver discernimento, se não tiver relacionamento com Deus bem estabelecido para manter aquele castelo de pé. A palavra vai falar para a gente saber onde construir a nossa casa, para não construir em areia, construir em rocha. Qual é a nossa rocha? A rocha é a palavra de Deus, é o relacionamento com Deus. Então é importante que nós tenhamos esse relacionamento, essa aliança estabelecida com Deus, para que a gente seja sólido e construa coisas sólidas também. Construa coisas que glorifiquem o nome de Deus. E a primeira coisa somos nós, né? Nós estamos em obras. A primeira obra que o Senhor faz quando nós nos rendemos não é conceder o que a gente está pedindo como se ele fosse o gênio da lâmpada, né? A primeira coisa que Deus faz é cuidar de nós, do nosso caráter, da nossa mente, dos nossos sentimentos, para então nos preparar no tempo certo para receber aquilo que é desejo do nosso coração. E aí vem a questão do tempo, que é uma coisa tão difícil de lidar nesse processo, porque a gente fica orando e esperando acontecer e às vezes a gente fala assim, nossa, e as pessoas de fora falam também, nossa, nada acontece, nada está acontecendo, nossa, você ora tanto e nada acontece. Mas na realidade, a primeira obra que está acontecendo é interior. E isso as pessoas às vezes não conseguem ver tão rápido. Mas você vai percebendo. Deus vai confirmando as suas orações. Seja pela Bíblia, seja por
pessoas que Ele levanta para falar com você, seja com você mesmo, porque o Espírito Santo fala conosco de maneira pessoal. Então você sabe que alguma coisa está acontecendo, mesmo que as pessoas no início não estejam vendo. E lidar com esse tempo de espera, com o tempo de Deus, é realmente desafiador quando você ainda está com a mentalidade errada. Quando você ainda está com a mentalidade de, meu Deus, eu quero que aconteça, Senhor, eu não estou vendo nada. E aí, meu Deus, e fica questionando. Mas quando você aceita o seu processo, quando você aceita o que é verdadeiramente importante para Deus tratar, tudo vai ficando mais leve, na verdade. E aí, de repente, você para de se importar com a pressa, de querer que aconteça logo, e passa a se importar com a consistência que aquilo vai acontecer na sua vida. Vir do jeito certo é mais importante do que vir rápido. Então tem coisas que você vai esperar por anos. Nós temos exemplos na Bíblia aí de muitas pessoas que receberam a promessa e levaram anos para que essa promessa se cumprisse. Eu não vou citar aqui os anos exatos porque eu não me recordo, mas Davi, quando recebeu a promessa de que seria rei, levou anos. Ele recebeu a promessa de que seria rei, mas continuou pastoreando as ovelhas e teve que passar por um processo até chegar realmente ao reinado. Abraão, quando recebeu a promessa de que seria pai de multidões, né, e sua esposa já idosa e todo aquele cenário de impossibilidade, levou anos para que a promessa realmente se cumprisse. Então, nesses anos, nesse processo, e aí de repente o seu processo nem vai levar tanto tempo, né? Se eu não me engano, o caso de Abraão foi 20 anos, mas algum tempo vai levar. Por quê? Porque Deus está tratando coisas, Deus está tratando o seu coração. E ter a confiança de que Deus sabe o que está fazendo, de que Deus está no controle, de que Deus está cuidando, de que Deus sabe o que é melhor para você, muda a chave de tudo que você está passando, de tudo que a gente está passando. Eu sempre tive muita dificuldade de confiar em Deus e eu tinha uma visão deturpada de Deus. Então eu acho que uma das primeiras coisas que Deus foi trabalhando é assim, você precisa saber quem eu sou. Você precisa conhecer o caráter de Deus, porque então você passa a confiar. Se Deus é bom, se Deus é amoroso, se Deus enviou o seu filho para morrer no meu lugar, né, um sacrifício de amor real, se Deus é fiel, é justo, é bom, por que não confiar? Mas tudo isso tem a ver com a cura da paternidade, de você reconhecer o seu pai, de você estar próximo, ter mais intimidade, e isso às vezes leva um tempo. Mas é só perseverando, é só permanecendo que você vai conseguir confiar em Deus. Né? Pela palavra de Deus, lendo a Bíblia, que você passa a conhecer o seu Deus, o seu Pai. Até a questão dos pensamentos negativos, de pensar que tudo vai dar errado, que tudo é um problema, de não conseguir tirar nenhuma lição daquilo que você passou. Né? Tudo isso Deus vai transformando. Eu vi uma pregação uma vez, era uma senhora, não vou me lembrar o nome agora, mas ela falava assim, Deus não é como os professores de hoje em dia que deixa você passar de série sem você ter aprendido. Deus faz você ficar ali até você aprender. Então, se você não está se submetendo ao processo de Deus, você não vai passar de fase. Deus não vai te passar de ano porque, deixa por isso mesmo. Não. Deus vai trabalhar no seu coração. Então, se você está há muitos anos também vivendo algum problema específico, Deus quer tratar algo ali. E você só vai passar de fase quando você parar um pouco, sair do automático e pensar o que Deus quer trabalhar no meu coração. Senhor, me mostra. Senhor, por que eu estou nessa situação? Né? Se deixa entrar no processo, porque isso vai te economizar muito tempo, e vai acelerar as coisas no seu relacionamento com Deus e na sua vida no geral. A gente precisa ter uma ordem de prioridade muito bem estabelecida. E a ordem é: busca primeiro Deus, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Se você ficar tentando inverter essa ordem de prioridade, você não vai sair do lugar. A gente não vai sair do lugar. Então que o nosso coração hoje seja um coração rendido ao Senhor, naquilo que Ele quer nos ensinar, naquilo que Ele quer ministrar ao nosso coração, mudar e transformar. Todo mundo quer uma mudança, uma transformação. E Deus sabe como fazer. Então entrega, se rende, ore, permaneça orando, não desista, tá difícil, tá demorando a resposta, Deus está em silêncio, mas Deus está te ouvindo. E no momento certo você vai entender o porquê você está passando o que você está passando, ou então você nem vai se importar com o motivo, você vai só entender, poxa, através dessa dificuldade ou dessa permanência, dessa persistência em oração, Deus trabalhou tanta coisa na minha vida que aquilo que eu estava pedindo
deixou de ser um ídolo no meu coração, deixou de ser a prioridade no meu coração. E Deus passou a ser a prioridade. A intimidade com Deus passa a ser a prioridade. E disso tudo na sua vida é transformado. A sua maneira de enxergar as coisas, o seu coração, a sua mente, tudo vai se renovando a cada dia se você permanecer. E o segredo é esse: permaneça orando, permaneça lendo a Bíblia e permaneça diminuindo os ruídos para que você possa ouvir a voz de Deus, porque Deus tem sempre algo para tratar, para falar ao seu coração. Mas você precisa permanecer e vai valer a pena, você vai colher os frutos dessa busca. Alinhado com Deus, você vai ter mais facilidade de identificar. Porque eu acho que no começo, quando tudo tá doendo, quando tudo tá demais, a gente não consegue identificar. Mas conforme a gente busca e permanece, as coisas vão se alinhando. E vale a pena permanecer. Eu não sei por que você está orando hoje, pelo que você está buscando hoje, mas eu sei que o nosso Deus é fiel, que o nosso Deus é bom e amoroso para cumprir aquilo que Ele deseja cumprir na sua vida. E para te fazer, para te realinhar, para que você ande no caminho do cumprimento das promessas de Deus. Mas isso só acontece com permanência, com constância. Confie no Senhor, se submeta a esse processo de rendição e você verá as mãos de Deus em seu favor, em nome de Jesus. Esse vídeo é um pouco da minha experiência com Deus. Eu acredito que Deus também trabalha de forma individual com cada um, mas os testemunhos nos ajudam a edificar a fé e para mim foi muito importante nesse processo escutar outras pessoas, porque foi um processo também que Deus me isolou um pouco, e aí também vai de você reconhecer, nossa, eu estou sozinho, mas espera, nesse processo Deus me mostrou que quem eu preciso buscar primeiro é Ele. Então quando acontece alguma coisa, um problema, uma novidade, ou seja coisa boa ou ruim, a primeira pessoa que você vai recorrer é Deus. E não mais não que você não possa compartilhar momentos, claro que você vai compartilhar momentos, mas nesse momento de isolamento você também aprende isso, aprende a recorrer à pessoa certa. Porque às vezes a gente perde tempo culpando as pessoas, quando na verdade Deus é que te colocou naquela situação para te ensinar alguma coisa. Então não foi o outro que virou as costas para você, que não atingiu alguma expectativa específica. Não, de repente foi Deus que permitiu aquela situação para te ensinar que você precisa dele. No secreto com Deus, Ele vai solidificando a sua identidade. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo abençoou a sua vida, peço que você deixe o like, que você compartilhe com alguém que veio na sua mente, que você comente, né, aí nos comentários, porque eu quero saber da sua experiência com Deus também. E é isso, gente. Deus abençoe e até o próximo vídeo.